Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 14 do nosso curso de Excel. O arquivo que eu estarei utilizando nessa aula é o arquivo 14, função C. Abra ele e acompanhe a aula comigo, beleza? Nessa aula iremos aprender a função C, uma função muito lógica e bastante utilizada dentro do Excel, beleza? Vai exigir um pouco de atenção aí, mas você vai conseguir, beleza? Vamos lá. O que a função C ela faz para a gente? Tá? Vamos ver o que o Excel diz. Ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Beleza? Como assim? Eu vou perguntar algo para o Excel. Se o que eu perguntar for positivo, for verdadeiro, ele vai me retornar um valor. Porém, se aquilo não for verdadeiro, não for positivo, ele vai me retornar um outro valor, que significa, ó, deu falso. Beleza? Beleza. Só que para trabalhar a função C, eu preciso conhecer esses símbolos aqui. Porque eu vou fazer uma pergunta para o Excel. E eu tenho que usar algumas sinalizações para fazer essa pergunta. Então, por exemplo, ó, vou demonstrar para vocês, ó. Maior que. Então, por exemplo, se eu vim aqui no Excel e fazer assim, ó, igual 20 é maior do que 10? Verdadeiro. 20 é um número maior do que 10, então ele retorna o verdadeiro. Agora, 20 é menor do que 10? Falso. Por quê? 20 não é menor que 10. Beleza? E se eu perguntar para o Excel, Excel, 20 é igual a 10? Falso também. Mas se eu colocar 20 é igual a 20, ele vai responder verdadeiro. Vamos fazer outro teste para o Excel? Igual, ó, Excel, seguinte, 20 é maior ou igual a 30? Falso. 20 não é maior nem igual a 30. Agora, se eu perguntar, Excel, 20 é menor ou igual a 30? Ele responde verdadeiro. Por quê? 20 é menor que 30, porém ele não é igual a 30. Mas como uma condição aqui já atende, que é 20 é menor que 30, ele retorna verdadeiro. Beleza? Agora, se eu perguntar para o Excel, Excel, 20 é diferente de 30? Ele responde verdadeiro. Sim, 20 é diferente de 30. Beleza? Esse aqui é o teste lógico. Só que nesse teste lógico que a gente está fazendo, a gente não coloca para ele retornar um texto ou um outro valor. Ele simplesmente retorna a palavra verdadeiro ou a palavra falso. Dentro da função C, a gente vai colocar algo. Então, por exemplo, sim, não, positivo, negativo, é isso mesmo, vamos lá. A gente pode colocar um texto ou colocar uma função, tá? Não fica simplesmente nesse de verdadeiro ou falso, beleza? Vamos para um exemplo prático? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui o nome de pessoas, beleza? Eu tenho uma outra coluna que faz a seguinte pergunta. O Matheus, ele foi ao trabalho hoje? Sim. O João foi ao trabalho hoje? Não. E aqui eu tenho uma outra coluna perguntando, será demitido? Então, ou seja, se nessa coluna aqui de foi ao trabalho hoje tiver sim, quer dizer que a pessoa foi ao trabalho, ele continua trabalhando. Porém, se aqui for não, ele será desligado. Vamos ver como isso funciona na prática. Ó. Igual C, abre meu parênteses, vou perguntar, olha, B2, que é onde está escrito sim, ele entende que está escrito sim ali dentro, beleza? B2 é igual a sim, só que eu tenho que lembrar o seguinte detalhe muito importante. Quando eu pergunto relacionado a texto dentro da função C, eu tenho que colocar o meu texto dentro das aspas, beleza? Porque senão o Excel ele não reconhece como um texto e aí vai dar erro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aspas, digitar sim e fechar aspas, beleza? Ele vai entender, ó, opa, texto por quê? Eu tenho aspas no início e aspas no final. Então B2 é igual a sim, aí eu vou dar ponto e vírgula.
Se B2 for igual a sim, o que vai acontecer? O que vai acontecer se essa afirmação aqui for verdadeira? Se essa informação ali for verdadeira, ele, ó, vou abrir aspas, continua trabalhando. Fechei aspas. Ponto e vírgula. Agora, se essa informação aqui for falso, bom, nessa situação nós temos a opção sim e a opção não. Se não for igual a sim, a única outra opção que resta é ser igual a não. E se ele não for trabalhar, significa que ele será o quê? Desligado. Então eu vou abrir aspas, vou escrever desligado e vou fechar aspas. Vou fechar o meu parênteses, porque eu abri um parênteses, eu fecho um parênteses. E aí eu vou dar Enter. Beleza? Quando eu puxo essa função para baixo, olha o que acontece. Ó. Quem tem sim do lado, continua trabalhando, e quem tem não, continua desligado. Mas, poxa, Matheus, eu cometi um erro. O Matheus ele não foi trabalhar. Se eu digito não aqui, ó, ele já altera para mim automaticamente. Da mesma forma, se eu digitar sim, ele também altera automaticamente. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu digitei, né? Vou apagar tudo aqui, ó. Eu digitei o meu sim aqui. Mas ao invés de eu digitar ele, eu poderia sinalizar ele em alguma célula? Com toda certeza, tá, pessoal? Só que lembra, como eu vou puxar essa função para baixo, eu vou utilizar o auto-preencher, eu teria que travar. Então vamos fazer um exemplo utilizando a célula. Então eu vou escrever aqui a palavra sim, a palavra continua trabalhando e a palavra demitido. Beleza? Então eu escrevi aqui as 3 palavras que eu utilizo nesse exemplo. Então vamos lá. Igual se, deixa eu puxar aqui para baixo a sintaxe, se a célula B2 for igual a esse cara aqui, já aperto F4 para travar, porque eu vou puxar para baixo, ponto e vírgula. Então, né, que é o meu ponto e vírgula significa então, se B2 for igual a E2, então continua trabalhando. Aperta F4 para travar, ponto e vírgula. Então, se isso for falso, demitido. Aperta F4, fecha parênteses e dou Enter. Olha lá, pessoal, deu exatamente o mesmo resultado. Beleza? Por quê? Não importa se eu digito em uma célula, o que eu quero que apareça ali, ou se eu já digito dentro da própria função. Qual que é a vantagem de eu escolher uma célula? Putz, cara, continua trabalhando é muito ruim. Então, eu queria escrever, por exemplo, Palmeiras sem Mundial. Assim que eu altero aqui, já altera todas as minhas células, beleza? Essa é a vantagem principal de você alocar a sua resposta e a sua condição dentro de uma célula, beleza? Só que aqui nós precisamos chamar atenção no seguinte detalhe. Esse sim e esse sim são iguais. O que significa? Não tem espaço no final. Se eu vier aqui e colocar vários espaços no final, ó, demitido. Por quê? Porque lembra daquele detalhe que eu falei, que o Excel é um cara muito exigente? Esse sim tem espaço no final, esse sim não tem espaço no final. Então ele considera que são coisas diferentes. Por isso que ele dá como se fosse falso, beleza? Porque não é igual. Se eu tirar os espaços aqui, ó, pronto, ele volta ao normal. Beleza? Explicado o primeiro exemplo, a gente vai para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o nome de vendedores e eu tenho aqui o resultado de um dado mês. Todos esses valores gerados de modo automático, beleza, pessoal? E o que eu quero saber aqui? Olha, a minha meta de vendas é 10 mil. Então, todo mundo que vendeu igual a 10 mil ou maior que 10 mil, ele bateu a meta. Quem foi diferente disso, não bateu a meta. Beleza? E aqui a gente pode fazer de algumas formas. Então, por exemplo, igual C. Se essa venda aqui, tá, for maior ou igual a esse cara aqui, tá? E aí eu vou apertar F4 para estar travando. Ponto e vírgula. Então, beleza.
Se B2 for maior ou igual à minha meta, o que que acontece? Eu vou escrever aqui, ó, abro aspas, bateu meta, fecho aspas. Ponto e vírgula. E se isso for falso, ou seja, se não é maior nem igual a 10 mil, a única possibilidade que fica é ele ser menor que 10 mil. Então, se ele vendeu menos que 10 mil, ele não bateu meta. Então, vou abrir aspas, vou escrever não bateu meta. Fecho aspas e fecho parênteses. Matheus, você ensinou que a gente podia colocar na célula. Tudo bem, você gostaria de fazer na célula, é só escrever aqui e apontar, beleza? Vou dar Enter, ó. Fechei o meu parênteses, dei Enter, ele já me deu o resultado e aí eu só utilizo o auto-preencher. Beleza? Então, todo mundo que tem a venda igual a 10 mil ou maior que 10 mil, bateu a meta. Beleza? E vale salientar que, tá? Isso é muito importante. Hipoteticamente, suponhamos que esse vendedor tenha vendido 9.999. 9.999, pessoal, é muito perto de 10 mil. Muito, muito perto mesmo, tá? Porém, eu coloquei aqui, ó, que tem que ser maior ou igual a 10 mil. E 9.999 não é maior nem igual a 10 mil. Então você tem que prestar atenção que a função C também ela é bem criteriosa, tá? Bem criteriosa mesmo nessa questão de casas decimais. Então, por exemplo, 99,99 é menor que 100, mesmo estando muito próximo de 100. Então preste muita atenção nisso, tá? Para você não cometer aí pequenos errinhos. Legal? Vou dar o Ctrl Z aqui para retornar e de boa. Vamos para o exercício 3, pessoal. No exercício 3, a gente vai trabalhar com datas de vencimento, tá, pessoal? Também que é muito utilizado. Então aqui eu tenho uma lista de produtos e a data de vencimento desses produtos. E eu quero saber, com base nessa data de vencimento, se tá tudo certo, tá tranquilo ou se já tá vencido. E aí eu preciso ensinar para vocês uma função dentro do Excel, uma função bem simples, que ela traz a data de hoje, tá? Então, ó, igual hoje, abro parênteses, fecho parênteses e dou Enter. Essa função traz a data de hoje, tá? Lembrando que a data do sistema do seu computador tem que estar atualizada, tá? Tem que estar tudo certo lá, beleza? Que ele pega essa informação do seu computador, ok? Então, aqui na data de hoje, eu vou digitar igual hoje, abro parênteses, fecho parênteses e dou Enter. Pô, Matheus, amanhã aí, onde você está gravando, vai ser dia 16. Aqui vai atualizar para o dia 16 quando eu abrir a planilha? Sim. É por isso que essa função hoje é muito bacana, tá? Para você não ter que digitar os dias ali igual, né, desnecessariamente. Beleza? E aí, quando eu vou trabalhar com data dentro da função C, eu tenho que entender o seguinte, tá? O calendário do Excel, ele começa no dia 1/1 de 1900. Beleza? Esse é o, né, vamos dizer, a criação do mundo para o Excel. Beleza? Então, por exemplo, isso aqui está em formato de data. Se eu colocar no formato geral, ele fica como se fosse o número 1. Beleza? Se eu transformo isso aqui em data, ó, ele fica 1/1 de 1900. Por que saber isso é importante, tá? Veja. Se eu digitar aqui, ó, 15/3 de 2020, que é o meu hoje, e transformar isso aqui em geral, ele me gera um número. Então, do dia 1/1 de 1900 até 15/3 de 2020, eu tenho 43.905 dias, beleza? Então nós temos que lembrar que esse símbolo aqui, ó, 15/3 de 2020, ele é uma máscara, beleza? Desse cara aqui. Esse cara aqui é o cara verdadeiro. Então quando eu pergunto para a função C, olha, esse cara aqui é maior que esse cara aqui? Verdadeiro. Por que isso acontece? Porque eu tenho um número por baixo. Beleza? Ele não conseguiria definir de maneira assim, lógica, se o que é maior, 15/3 de 2020 ou 1/1 de 1900? Ele não conseguiria entender, por isso que isso aqui é uma máscara, e debaixo dessa máscara eu tenho um número, tá? Então se eu colocar todas essas datas de vencimento aqui, ó, no formato geral, ele me traz um número. Beleza? Preciso entender isso para fazer sentido lá eu colocar maior, menor, igual, enfim. Beleza? Beleza. Vamos lá. Igual C,
abro o meu parênteses, ó, se a minha data de vencimento, beleza, ela for maior ou igual a hoje, tá? Então, ou seja, se for maior, se a data de vencimento for maior ou igual a hoje, então não está vencido. Por quê? Se o meu produto, tá, ele vence no dia 16, por exemplo, e hoje é dia 15, ele ainda não é um produto vencido. Se o meu produto vence no dia 15 e hoje é dia 15, ele ainda também não está vencido, beleza? Por isso que eu coloco maior ou igual a hoje. Por quê? Ou, se tiver dia 15, não está vencido. Se tiver maior do que 15, ainda não venceu. Irá vencer. Beleza? Ponto e vírgula. Se for maior ou igual à data de hoje, então, tudo ok. Ó. Vou escrever aqui, ó, tudo ok. Lembrando, sempre dentro das aspas, ok? Ponto e vírgula. E se isso for falso? Se ele não for maior nem igual à data de hoje, a única possibilidade é que ele seja menor do que a data de hoje. Se ele é menor do que a data de hoje, significa que ele é um produto vencido. Então, se hoje é dia 15 e o meu produto venceu dia 14, esse dia 14 é menor que o meu dia 15. Então, ele está o quê? Vencido. Fecho parênteses e dou enter. Beleza? Se eu puxar isso aqui para baixo vai dar problema? Vai. Por quê? Porque eu não travei, tá? Vou até dar um espaço aqui, ó. Eu não travei esse cara. Por isso que eu vou fazer? Vou vir aqui no E2, selecionar ele e apertar F4 para travar. E aí eu puxo para baixo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Dia 15 do 3, tá tudo ok. Dia 28 do 2 de 2008, vencido. 1 do 8 de 2018, vencido. 20 do 3 de 2020, ou seja, daqui a 5 dias. Tudo ok. 11 do 9 de 2019, vencido. 2 do 7 de 2018, vencido. 11 do 6 de 2018, vencido. E aqui eu vou ensinar outro recurso para vocês. Nesse meu exemplo, eu coloquei uma célula separada para que eu digitasse a minha função hoje. Mas o que eu poderia estar fazendo também? Ao invés de eu ter uma célula para falar a data de hoje, eu poderia colocar a função hoje dentro da minha função C. Veja, vou deletar tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Igual C. Se a data de vencimento for maior ou igual a hoje, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula. Abro aspas, tudo ok. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Se isso for falso, vencido. Fecho aspas, fecho parênteses e dou ok. Vai dar exatamente a mesma coisa, pessoal. Por quê? Porque tanto faz se a minha função já está aqui dentro, como em uma célula. Beleza? Você faz da maneira que mais lhe agrada, da maneira que você consegue fazer. Das duas maneiras estará correto. Beleza? Vamos para o exercício 4. No exercício 4, tá, pessoal? O que eu quero fazer aqui? Eu quero saber se o aluno ele foi aprovado ou reprovado. Então, aqui eu tenho as matérias desse aluno, a nota por bimestre, tá? E eu tenho aqui a média aqui dentro. Então, eu puxei uma função média aqui e eu tenho a média do cara aqui. O que eu vou falar para o Excel? Olha, Excel, igual se essa nota aqui, tá? Ela for maior do que 7. Então, ou seja, a média do cara, para ele ser aprovado lá no final, tem que ser maior do que 7. Quando eu falo maior do que 7, significa se ele tirou 7, ele está reprovado. Por quê? Tem que ser maior do que 7. O que é maior do que 7? 7,1, 7,2, 7,3, 8, 9, 10. Se ele tirou 7, ele está reprovado. Se ele tirou 6, está reprovado, 5 está reprovado e por aí vai, beleza? Lembre-se disso. Se eu quisesse que esse cara, a partir da nota 7, ele está aprovado, eu teria que fazer o quê? Maior ou igual a 7, beleza? Então eu tenho que entender isso, legal? Isso vale também para o menor e igual, legal? Mas nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte. As únicas pessoas aprovadas serão aquelas que têm a nota média maior do que 7, ok?
vou dar um ponto e vírgula. Se F2 for maior que 7, então, ó, abro aspas, aprovado e fecho aspas. Beleza? Ponto e vírgula. Se isso aqui for falso, ou seja, se todo mundo que for maior que 7 está aprovado, se o seu número não é maior que 7, as únicas outras duas possibilidades é que seja igual a 7, você está reprovado, ou menor que 7. Aí que você está reprovado mesmo, beleza? Então eu vou abrir aspas e vou escrever, ó, reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses e dou enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Tranquilo? Então, por exemplo, esse cara tirou 5 de média, está reprovado. Com 6, ele está reprovado. E com 7, ele está reprovado. Ah, e se ele tirou 7,1? Ele está aprovado. Por quê? 7,1 é um número maior do que 7. Beleza? Beleza. Aí a gente vai fazer um outro exemplo. Por quê? Aqui, na coluna da média, eu puxei uma função média. Mas ao invés de eu utilizar essa coluna aqui, ó, eu poderia colocar a função média dentro da minha função C. Vou demonstrar. Eu vou excluir essa coluna da média, tá? Momentaneamente, ó, excluir. E vou fazer o seguinte, igual C, média, abro parênteses, vou selecionar aonde eu quero fazer a minha média, que é do primeiro bimestre ao quarto bimestre. Vou fechar o meu parênteses. Vou falar assim, ó, se o resultado dessa média for maior do que 7, então esse cara aqui tá aprovado. Fechei aspas. Ponto e vírgula. Se não for maior do que 7, só pode ser igual a 7 ou menor que 7. Nesse caso, ele está reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses e dou enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Matheus, me prova que isso está dando certo. Vamos puxar uma média aqui, ó. Certo? Então, ó, 5 é menor que 7, está reprovado. Opa, 8 está aprovado. 4, reprovado. 8, aprovado. 6, reprovado. 10, aprovado. 6, reprovado. 9, aprovado. 7, reprovado. Beleza? E se fosse aqui 7,1, ó? Tá? Ele estaria aqui aprovado. Por que que não foi? Porque eu não estou linkado. Vamos subir a média desse cara aqui, ó. Por quê? Ele tirou 7 no primeiro, 7 no segundo, 7 no terceiro e 7 no 4. Vamos colocar aqui que ele colocou 10, ó. A média dele aqui, ó, deixa eu puxar o chão para baixo, daria 8 agora. Aí ele torna um aprovado. Beleza? Então vamos lá. Quais são os cuidados? Eu posso criar uma coluna com a função e utilizar aquela coluna como auxiliar para mim. Eu posso colocar a função dentro da função C, tá? E eu tenho que tomar cuidado com o nosso maior e com o nosso maior igual, porque são coisas diferentes, eu tenho que me atentar a isso. Beleza? Beleza. Vamos para o exercício 5, tá? No exercício 5, a gente vai fazer o quê? A gente vai perguntar se esses caras aqui bateram a meta ou não. Só que naquele primeiro exemplo, que foi o de número 2, eu fiz com um mês. Agora vamos fazer como se fosse para um trimestre. Então, ou seja, a meta do tri, vou escrever aqui, ó, a meta do tri, opa, escrevi errado, é 10 mil reais, é 30 mil reais, ó. Então essa é a meta do trimestre, beleza? Então vou fazer o seguinte, igual C, a soma das vendas do trimestre lá dos meus vendedores, tá? Ó, fecho aqui o parênteses, for maior ou igual a 30 mil, que é essa meta que eu cadastrei, vou apertar F4 para travar, então abro aspas, bateu meta, fecho aspas, ponto e vírgula. Se não é maior nem igual, a única coisa que pode ser o quê? Menor. Então, nesse caso, o cara não bateu meta. Fecho aspas, fecho parênteses e dou enter. Então, tá falando aqui que esse cara bateu meta, que esse não bateu meta, que esse não bateu meta, que esse bateu meta, bateu meta, bateu meta. Só que, Matheus, eu não tô vendo o total. Vou puxar uma soma aqui, ó. Tranquilinha.
e vou puxar, ó, para baixo aqui, ó. Vamos lá, os caras que não bateram meta, ó, menor que 30 mil, menor que 30 mil. Agora os caras que bateram meta, ó, maior que 30 mil, maior que 30 mil, maior que 30 mil, tá? Mas vamos supor hipoteticamente que esse cara aqui, ó, que é o Newton, ó, vendeu 10 mil nos 3 meses, ó. 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro, 10 mil em março. Opa, 30 mil, beleza? Então ele bateu meta. Por quê? A condição que eu dei é maior ou igual. 30 mil é igual a 30 mil. Mas hipoteticamente, se o Newton ele tivesse vendido aqui 9.999, ó, opa, ele não bateu meta. Mas ele não bateu meta por questão de R$1. Mas você tem que lembrar que a função C é bem criteriosa. Então tome cuidado com essa questão, tá? Você tem que entender que isso acontece. Eu estou repetindo para você entender que esse tipo de coisa acontece. Legal? E aí a gente vai para o nosso último exemplo, beleza? No nosso último exemplo, eu vou tentar demonstrar para vocês a junção do PROC-V com a nossa função C. Nesses exemplos de meta que eu utilizei aqui, eu utilizei uma meta fixa para todas as pessoas. Mas, hipoteticamente, suponhamos que cada vendedor tivesse uma meta individual, metas diferentes, maior, menor, enfim, beleza? Quais são as duas possibilidades que eu tenho aqui? Se eu não tenho lá tanta experiência, tal, eu estou aprendendo ainda o Excel, não estou naquele domínio, o que eu posso fazer? Eu tenho uma base onde eu tenho registrado as vendas e eu tenho uma outra base onde eu tenho registrado as metas de cada vendedor. O que eu poderia estar fazendo? Poderia escrever aqui meta, ó, tá? Vou copiar aqui a formatação, ok? E vou fazer um PROC-V malandro, ó, igual PROC-V, valor procurado, o nome do vendedor, aonde eu estou procurando? Lá na minha matriz tabela, aperta F4 para travar, ponto e vírgula. O que eu quero trazer? Qual coluna? Coluna da meta, que é a coluna 2, ponto e vírgula, correspondência exata, que é o falso. Fechei parênteses e dei enter. E aí eu pego e puxo para baixo, ó. Beleza? E aí, tranquilamente, malandramente, eu poderia aqui fazer minha função C, ó. Vou colocar aqui como, ó, status, tá? Status. Então, ó, igual C. Se o que o cara vendeu, tá, for maior ou igual à meta dele, tá? Então, ele bateu meta. Ponto e vírgula. Se isso for falso, ele não bateu meta. Beleza? Opa, esqueci aqui, ó, a aspas aqui no início, tá? Coloquei aspas no início, aspas no fim. Fechei parênteses e dei enter. Então, ó, puxo para baixo. Então, vamos lá, ó. O Mário tinha que vendeu 8, tinha que vender 10 e tanto. A Gilda tinha que vender 10, vendeu 10, tinha que vender 14. A Vanessa vendeu 22, mas tinha que vender 6. Beleza? Mas aí você entendeu esse conceito, né? De eu fazer coluna por coluna. Mas você é um cara que está avançado, está dedicado. E aí você gostaria de fazer de uma vez só, sem a necessidade de colocar aqui uma nova coluna para fazer o PROC-V. Então, o que você faz? Você coloca o PROC-V dentro da função C, beleza? Então, ó, igual C. O que o cara vendeu for maior ou igual a PROC-V, valor procurado, nome do vendedor, ponto e vírgula, aonde eu estou procurando? Lá na minha matriz tabela, aperto F4 para estar travando, ponto e vírgula, escolho a coluna que eu quero trazer, que é a da meta, ponto e vírgula, correspondência exata, fecho o parênteses, fechei o parênteses, dou ponto e vírgula, que é o meu então. Então vamos lá. Se o meu B2, que é o valor que o cara vendeu, for maior ou igual ao meu PROC-V, que está trazendo a meta dele, o que isso acontece se isso for verdadeiro? Se o que ele vendeu for maior ou igual à meta dele que está sendo trazida no meu PROC-V, então ele fez o que? Ele bateu a meta dele. Então vou abrir aspas, escreveu, ó, bateu meta, fechei aspas, ponto e vírgula. Só que esse valor que vai ser trazido aqui pelo PROC-V não for maior nem igual ao que ele vendeu, então significa que é menor. Então significa que, abro aspas, não bateu meta. Fecho aspas, fecho parênteses, fechei o parênteses
e dou Enter. Beleza? Então, esse cara aqui não bateu meta, que é o Mário. Essa informação é correta? Sim. Ele vendeu 8 mil e ele tinha que vender R$10.111. Vou puxar isso aqui para baixo, ó. E traz exatamente a mesma coisa que a gente tinha trazido utilizando aqui uma coluna auxiliar. Matheus, qual que vai ser a diferença? Simplesmente a agilidade, tá, pessoal? O que o seu gestor quer, o que você gosta de fazer, o que você consegue fazer, o que as pessoas que você vai entregar o relatório conseguem entender. Escolha aquilo que está dentro do seu alcance, dentro da sua realidade para utilizar. Minha missão é mostrar o que dá para fazer e como fazer. Se você vai querer fazer, é com você. Mas vamos conferir um valor por um. Ó. Aqui não bateu meta, aqui não bateu meta, aqui não bateu meta, não bateu meta, opa, bateu meta, bateu meta, bateu meta, bateu meta e bateu meta. Beleza, pessoal? E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula explicativa da função C. O que eu recomendo é que você pratique, pratique e pratique. Excel é prática, não tem jeito, pessoal. Muito obrigado por você que acompanhou até o final e lhe aguardo na aula 15. Fui!